Privilégio estar aqui nesta noite do Dia das Mães. Primeiro, eu quero deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Essas mães que sempre nos surpreendem com cuidado, amor. E é um privilégio, sou uma mãe de um bebê de 2 anos, então um privilégio bem grande estar aqui nesse dia tão especial. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Deus que surpreende. Eu estou nessa caminhada com Jesus há mais ou menos 12 anos. E há 12 anos eu não canso de me surpreender com a bondade, com o amor, com a compaixão, com a fidelidade desse Deus. E eu quero convidar vocês nessa noite para a gente escutar um pouquinho mais desse Deus que surpreende. Eu queria começar já compartilhando. Estava casada há mais ou menos 7 anos já, né, amor? E nós não tínhamos vontade nenhuma de sermos pais, sendo bem sinceros para vocês. Eu falo que estou para conhecer talvez um casal ou uma geração tão egoísta quanto a gente era. Mas num determinado momento de oração, Deus fala conosco, coloca esse sonho no nosso coração e fala que era o tempo de provarmos o que era ser pai e mãe. E quando meu filho João ele fez 1 ano, eu parei para fazer um balanço do que tinha sido ser mãe. A palavra de Deus diz que os planos e os sonhos de Deus, eles são melhores e maiores que os nossos. E a chegada do João, meu filho, testifica isso de uma forma inimaginável e maravilhosa. E com a chegada dele, eu falo que eu tirei 4 conclusões. A primeira delas é que um filho não vem destruir a vida de um casal. Eu descobri que isso era uma mentira, pelo menos não se aplicava dentro da nossa realidade. Com a chegada do meu filho, eu aprendi a admirar um lado do meu esposo que eu não conhecia, que era ele se doando como pai. Talvez você está aí, você tenha um grande medo também, que mude tudo no seu casamento. Muda, gente. Filho não salva casamento e nem destrói. Filho vem e ele ressalta se aquele casamento está bom ou ruim, porque é tempo de desafio. Chegou um bebê. Mas nesse momento eu fui surpreendida com um agir poderoso de Deus, onde eu consegui amar e admirar ainda mais o meu esposo, pela dedicação linda que ele tem pelo meu filho. A segunda conclusão que eu tirei quando o João fez 1 ano é que um filho não vem destruir os sonhos de uma mulher. Eu ouvia tanto, gente, quando meu filho chegou, parei de estudar, meu filho chegou, não viajei mais, meu filho chegou e 3 pontinhos. Não, o filho vem para revelar o coração materno de Deus que está na mulher. E a gente descobre um ministério tão sublime, tão maior que um trabalho, tão maior que uma formação. Não estou menosprezando, gente, dá para continuar estudando, dá para continuar trabalhando. Mas a gente às vezes escuta tanto isso que meu filho destruiu isso na minha vida. É mentira de Satanás contra o teu filho e contra a tua vida. Um filho vem revelar esse amor de Deus que está no coração feminino. Terceira coisa, um filho não vem destruir o corpo de uma mulher. Isso também é uma mentira. Um filho vem para mostrar que existe um lugar de muita compaixão dentro da mulher chamada útero, ventre, onde Deus forma, nutre e sabe todos os dias daquela vida. Eu falo que uma mulher grávida, ali a Fabizinha está grávida, por mais que ela se alimente bem, ela coma bem, a Rê também, eu vi a Rebeca ali também, está esperando sua primeira filha. Por mais que elas se alimentem bem, elas durmam bem, elas não têm controle nenhum sobre aquela vida. E elas precisam depender do amor e do favor, essa compaixão do Senhor, para nutrir, para abençoar essa criança, para que logo estejam nos braços delas. E a última, eu também descobri, é que um filho não vem completar uma mulher e nem um homem. Pois isso, sabe esse sentimento de ser completo? Só Deus pode fazer por nós.
Eu descobri que filho é uma herança linda, um presente, um favor imerecido que é dado por Deus, para que a gente consiga compreender um pouquinho mais sobre ele. E eu não estou falando aqui de uma maternidade cor-de-rosa. Eu acho bem desafiador ser mãe. Passo perrengue, erro com meu filho. Mas está aí outra coisa que me chocou. Eu amo o João, gente, um amor novo, que eu não conhecia. Eu sempre pensava, gente, eu amo o meu marido, eu amo a minha mãe, eu amo a minha família. Como será que é esse amor por um filho? Eu descobri que a gente prova de um amor novo. Um amor que a gente não conhecia e a gente fica chocado com esse amor. Só que eu levei 2 choques. Uma porque eu não sabia que eu tinha essa capacidade tão grande de amar. E a outra é que eu não sabia que eu era tão amada por esse Deus. Vocês têm compreensão que vocês são muito amados por Deus? Mães, adivinhem, uma amiga hoje me mandou um áudio assim. Amiga, eu sei que você ama muito o João, mas amiga, Deus ama ele muito mais, e é verdade. Deus ama seu filho, sua filha muito mais do que você. Você é amado e amada desse Pai. Então, isso me chamou muita atenção. A maternidade revela esse coração de Deus, esse coração materno, esse amor que nos nutre de uma maneira incrível. E eu falo que Deus, ele criou a mãe, principalmente ali no início dos dias, do nascimento do bebê, porque nós pertencemos a um Deus que a essência dele é amor. E ele nos criou para ser como ele, transmitir amor, doar amor. Eu falo que uma mãe com seu bebê recém-nascido, dando de mamar ali para ele, é uma figura perfeita para representar o amor de Deus. É um Deus que nos gera, é um Deus que nos supre, é um Deus que nos acolhe. Então, se você quer pensar numa figura perfeita do amor de Deus, pensa nessa mãe amamentando. Aquele bebê, ali nela, tem tudo o que ele precisa. E através desse amor materno, Deus coloca dentro do ser humano a capacidade de amar. Ou seja, através da mulher, não só das mães, através das mulheres, esse jeito mais carinhoso, esse jeito mais amoroso. E a palavra de Deus diz lá em 1 João 4,19 que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E nutridos nesse amor, nós vamos caminhando. E a palavra de Deus também diz que a gente precisa de um certo tipo de amor. E na língua grega, conhecida por outros tipos de amor que tem lá, tem o amor storge, que significa ali afeto, carinho, ternura, que são essas características maternas. Que Deus, ele, na sua grandeza, decidiu, através da família, nos suprir. Talvez você está aí e você não recebeu isso da sua mãe. Mas a palavra de Deus diz que mesmo uma mãe se esquecendo do seu filho, ele não se esqueceria. Então, de alguma maneira, Deus te deu um representante para te dar esse tipo de amor. E eu falo que uma coisa que a gente tem em comum é que todo mundo veio de um ventre de uma mulher, todo mundo recebeu sua primeira nutrição no seio de uma mulher, todo mundo já foi abraçado por uma mãe, por uma representação feminina. E eu queria usar hoje essas 3 metáforas, e usando 3 mães da Bíblia, para a gente conversar um pouquinho sobre elas. A primeira seria o ventre de uma mãe. Seria sobre a compaixão do nosso Deus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 1 ali, 2 versículos, nós vamos ler sobre a história de Ana. E é onde a gente vai poder um pouquinho entender mais essa compaixão de Deus. 1 Samuel 1, a gente vai ler o versículo 11 e o versículo 20. Primeira Samuel 1, o 11 e o 20.
Eu vou estar lendo ali o versículo 11. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Esse texto relata um pouquinho da história de Ana. Eu não vou me aprofundar na história de Ana, mas eu só quero relatar assim, que na época em que Ana vivia, não ser mãe era considerada uma mulher doente, uma mulher de segunda classe. Ela era muito oprimida por não ser mãe. E nesse texto a gente vê que um Deus que tem compaixão pela vida de Ana. Deus ouve o clamor dela. Ele vê a luta de Ana. E Ele concede esse favor a Ana. Nós pertencemos a um Deus que tem compaixão da gente. Ele vê as nossas lutas. Você tem passado por lutas? Ele conhece elas. Nós pertencemos a um Deus que conhece as nossas fraquezas. Ana, ela tinha as fraquezas dela. Deus conhecia. E Deus conhece também as nossas. Ele nos resgata quando nos sentimos desamparados. Você lembra de algo que Deus já fez através da compaixão dele na tua vida? Consegue se lembrar? Eu falo que a gente nunca pode se esquecer que a gente é filho de um pai amoroso que abriu o mar, que sustentou seu povo numa travessia de anos caindo ali, maná do céu para eles se alimentarem. Um Deus que tem compaixão dos seus filhos, um Deus que entende a luta dos seus filhos. E lá no livro de Mateus 9:36 diz assim: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você tem provado dessa compaixão? Se você tem provado, talvez você não tenha andado aflito e nem se sentindo desamparado. Eu, como mãe, eu falo que nessa compaixão eu tenho sobrevivido e não tenho me mantido na culpa que o mundo materno trouxe, gente. Quem é mãe sabe como a gente se culpa, como a gente se cobra. E o João demorou para engatinhar. Ele foi engatinhar só com 10 vezes, mas ele demorou na minha percepção, no meu ideal que eu tinha feito para o João. E quando o João começou a engatinhar, eu não celebrei, tipo, estava mais do que na hora, João. Demorou, praticamente assim que eu falei para ele. E o Espírito Santo constrangeu o meu coração. Ele falou: por que você está levando com dureza o que é uma alegria, é uma vitória, é um marco de desenvolvimento do seu filho? E naquele dia o Espírito Santo falou comigo: filha, o João é para minha glória. Ele não veio suprir sua vaidade, ele não veio suprir sua expectativa. Ele veio para ser o que eu desejo para ele. E naquele momento eu refleti sobre aquilo. Eu falei: nossa, Senhor, verdade, obrigada pelo privilégio de fazer diferente com ele. E eu lembro que eu abracei ele, eu celebrei e falei: filho, parabéns, você conquistou algo. Só que naquele dia eu descobri que eu estava sendo muito dura comigo. Eu não estava tendo compaixão por mim. Eu tinha me cobrado que eu não tinha estimulado ele. Eu tinha me cobrado de N maneiras. E a falta de compaixão também vem disso. A falta da gente ter compaixão própria. Você tem cuidado de você? Você tem tido compaixão primeiro contigo? Se você não tem compaixão contigo, a compaixão não chega até a tua casa. Quem sabe você tem sido bem duro com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, porque você não tem conseguido desfrutar de uma compaixão por você. Não tem conseguido desfrutar dessa compaixão que Deus deu a você. Esse nosso Deus, Ele nos surpreende com sua compaixão.
desfrutem delas. Ele quer cuidar da sua aflição e da sua preocupação, entregue para Ele. Outra coisa que Deus me surpreende é com a suficiência dEle. E eu quero também, se vocês puderem abrir a Bíblia lá em Gênesis 16, nós vamos ler do 6 a 11. Gênesis 16, do 6 ao 11, nós vamos ler. E diz assim: respondeu Abrão a Saraí: sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E respondeu ela: estou fugindo de Saraí, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Deixa eu contextualizar um pouquinho o que tinha acontecido com Agar. Agar era serva de Sarai. E Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara, que eles teriam um filho. Mas Sara estava meio cansada de esperar o tempo de Deus, entrega a serva dela para se deitar com o marido. E depois que ela se deita, Sara fica com um pouco de inveja dela e começa a maltratá-la. E esse é um relato quando Agar não aguenta mais e foge. E a gente vê um Deus que vai até o deserto atrás de Agar e mostra para ela que ele se importava, mesmo ela sendo uma escrava, ele se importava com aquele filho que estava no ventre dela. E eu falo que esse nosso Deus, ele nos surpreende com o suprimento, com a suficiência dele, porque Agar, ela vai passar por um outro momento, onde Ismael nasce, cresce, depois Isaac chega, Isaac é o filho da promessa, e Agar e Ismael novamente são mandados para fora daquele lugar onde os seus senhores estavam. E ela fica mais uma vez desamparada, e mais uma vez o Senhor ouve o clamor daquela serva, e o Senhor supre ela, e faz do filho dela um povo. E eu sei que a gente passa por muitas coisas que deixam o nosso coração preocupado. E mesmo ela sendo uma escrava, talvez a única esperança dela era viver para aqueles senhores que ela tinha. O Senhor não a abandonou e continua a sustentá-la. Uma coisa que eu tenho descoberto é que nada nessa vida supre mais do que a presença desse Pai. É na presença e no amor desse Pai que a gente vê Ele sendo fiel na nossa casa. É no amor e na dependência desse Pai que Ele nos faz mulheres e homens completos nele. É no amor dele que a gente sente, de fato, o coração da gente completo. Eu falo que talvez você já descobriu que não é um trabalho, que não é uma casa, não é um casamento, não é um filho que faz você se sentir completo. Porque só esse Deus, ele é suficiente para preencher o teu coração. E a palavra de Deus lá em Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não conheço todas as situações que vocês estão vivendo. E eu falo que às vezes a gente passa por alguns momentos que a gente pensa: Deus perdeu o controle. Agar estava fugindo desesperada e ela pensou: eu estou perdida, vou continuar vagando, vou morrer. Em uma outra oportunidade que ela é mandada embora com seu filho.
E ela pensa, o meu filho vai morrer. E Deus mais uma vez manda um anjo lá suprir eles. Eu não sei em que momento você tem andado na sua vida, mas Ele é o Deus que pode te mandar um socorro. Ele é o Deus suficiente para esse momento que você está vivendo. Ele é o Deus que pode te suprir. Mesmo você não acreditando que Ele tenha esse poder para ir até um deserto te encontrar como Ele fez com Agar. Coloque todas as suas expectativas em Deus e Ele não te frustrará. Nós não somos criados para essa terra. Nós nascemos com a sensação de sermos eternos, é tão interessante. Por mais que a gente pense na morte, parece que ela sempre está bem distante. Porque nós não fomos criados para esse lugar. Por isso, nada nessa terra vai nos satisfazer. Por isso, tenha essa consciência que Deus, Ele é o único, suficiente para te suprir. Não procure em nenhum outro lugar. Eu falo que numa intimidade com Jesus, é para isso que nós fomos chamados. E nessa intimidade com Jesus, a gente descobre quem é e descobre o que a gente tem que fazer. Não busque encontrar o que você nasceu para ser e fazer em outro lugar, que não seja numa intimidade com esse Pai. Uma outra característica de Deus que me surpreende muito é a proteção dele. E vocês se lembram da história de Moisés? Aquela mãe, a Joquebede. Talvez para quem não conhece a história de Moisés é assim. José salva toda uma geração, que era o povo escolhido de Deus, e leva para o Egito. No Egito, essa geração fica lá por muitos e muitos anos, até a ponto do faraó que estava no poder naquele momento, nem lembrava mais de José e toda a diferença que ele tinha feito para aquele povo. E eles estavam crescendo muito, numericamente. Eles estavam uma nação muito grande, muito forte. Então o faraó fala o seguinte, vamos matar todo bebê do sexo masculino. E foi isso que começou a acontecer. Mas quando Joquebede tem o seu bebê, ela achou ele bonito, ela viu que Deus tinha um plano para a vida dele. E ela passou a esconder, a proteger aquele bebê. E chegou um determinado momento que ela não conseguiria mais esconder aquele bebê. E ela fez um plano. Ela fez um cesto e ela colocou Moisés dentro daquele cesto, esperando que alguém que não fosse do povo dela encontrasse Moisés e cuidasse dele. E foi isso que ela fez. Uma mãe muito corajosa e alguém que confiava na proteção de Deus. Entrega o filho dela, a filha do faraó acha Moisés, cria ele, a própria Joquebede consegue amamentar aquele filho que era dela. E com a proteção que Deus fez com a vida de Moisés, Ele protege todo o povo dele. E é Moisés quem tira eles de uma escravidão absurda que eles estavam vivendo lá. Você confia na proteção de Deus? Você confia os teus filhos à proteção dele? Ontem eu estava conversando com minha tia no aniversário da minha mãe. E ela falou que era muito angustiante quando a filha dela sai, pega um Uber e ela não tem o controle. E eu falo que é pesado demais a gente tentar ficar no controle. Deus quer que a gente entregue tudo. Eu falo que filho é como uma flecha na mão do arqueiro. Eles não são nossos. Eu quero sempre manter isso em mente. Filho é do Senhor. Filho é Deus quem protege, é Deus quem guarda. A tua vida é do Senhor. É Ele quem te protege, é Ele quem te guarda. Não se desespere. Confie na proteção do seu Deus. Vocês se lembram, talvez na infância de vocês, algum lugar que quando dava medo, geralmente é a cama dos pais, vocês corriam de lá e se sentiam protegidos? Vocês lembram desse lugar gostoso de proteção? Deus quer ser esse lugar, mesmo que a gente já esteja bem crescidinho. Ele quer continuar a proteger, Ele quer continuar a guardar as nossas vidas.
E a palavra de Deus lá em Salmos 33, do 18 a 19 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Deus nos protege mesmo quando a gente não consegue mais enxergar a solução. Ele continua a nos proteger, Ele continua a nos guardar, Ele continua a nos suprir, Ele continua a ser o Deus que surpreende a gente com seu cuidado e amor. Se você construir sua proteção em Deus, dificilmente você viverá frustrado. Agora, se você construir sua proteção num status, nas riquezas, em algo vulnerável que hoje você tem, amanhã você não tem mais, você vai viver sem esperança e vai viver se sentindo angustiado. Porque somente em Deus a gente pode ter essa proteção que de fato nos protege, né? E Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos surpreende e nos satisfaz. Ele é o Deus que nos nutre. Ele quer continuar nutrindo. Ele quer continuar te dando tudo o que você precisa, te providenciando tudo o que você precisa. E Ele quer continuar te satisfazendo. Ele conhece o teu sonho, Ele conhece aquilo que está no teu coração. E eu queria te convidar a baixar a cabeça, fechar seus olhos. E que você pensasse: tem algo que tem gerado ansiedade no teu coração? Tem algo que tem te gerado insatisfação? Tem algo que tem te deixado nervoso, nervosa? Você não tem conseguido relaxar? Está preocupado com o amanhã? A palavra de Deus lá em Salmos 131, 2, eu quero que você só escute. Assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim estou eu, satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Lá em Isaías 66, 13 diz: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém. Vocês serão consolados. Deus deseja que a gente descanse nos braços do nosso Deus como uma criança, que se sente protegida e consolada nos braços da sua mãe. E o meu desafio é, se nesta noite, quem sabe você precisa provar um pouquinho mais da compaixão de Deus. Você tem vivido com um sentimento de desesperança, aflito. Eu vou te convidar a se colocar de joelhos no teu lugar, se você está precisando provar dessa compaixão. Quem sabe você está aqui e você não tem mais acreditado que Deus é o Deus que te sustenta, o Deus que te nutre, o Deus que é suficiente para fazer de você tudo o que Ele sonhou. E se você está precisando ser nutrido em amor por Ele, a minha oração é que você também se coloque de joelhos no teu lugar. Quem sabe faz tempo que você não tem um consolo nos braços do teu Pai, que tem um coração materno como o de uma mãe. O Espírito Santo é aquele que consola, instrui e capacita. E quem sabe está precisando mais do agir do Espírito Santo na tua vida, para você ser consolado, amado, instruído. Se coloca de joelhos se você quer isso. Se você quer descansar como uma criança nos braços do teu Pai, não importando a idade. Se você quer descansar nele,
Você fala: Deus, eu te entrego porque eu confio que o Senhor me ama e que o Senhor tem o melhor para mim. Se você quiser, fica de joelhos também no seu lugar. Deixa o Senhor te abraçar neste momento. Deixa o Senhor ministrar o teu coração, que Ele é esse Pai que vê tua luta, vê sua aflição, e que Ele não está indiferente, Ele se importa. Pai bendito, é no nome de Jesus que nós queremos te louvar, porque nós cremos na tua bondade, nós cremos no teu amor, nós cremos que o Senhor é um Deus cheio de compaixão, que nos ama, Pai, e tem visto a nossa aflição, tem visto o nosso desespero em alguns momentos, Pai. E a minha oração aqui, Pai, em especial por esses que estão de joelhos, é que o Senhor, Pai, possa mostrar para eles que o Senhor é um Deus que tem cuidado e vai surpreendê-los para a glória do Senhor. Pai, a minha oração também é por aqueles que estão talvez se sentindo sem esse suprimento do Senhor. Pai, a minha oração é que eles não busquem em lugar nenhum serem plenamente satisfeitos, que seja longe da tua presença, seja longe da tua palavra, mas que em ti eles recebam de ti tudo que eles necessitam e eles se sintam plenamente supridos em amor, plenamente supridos com as tuas misericórdias, Pai. Pai, o Senhor também conhece aqueles que estão precisando da tua proteção, estão precisando ser abraçados pelo teu amor. Pai, o Senhor conhece como o coração deles muitas vezes fica desesperado, sem esperança, pensando que estão sozinhos. Mas obrigada, porque a tua proteção ela nos surpreende, Deus. E a minha oração é que os olhos desses teus filhos sejam abertos e eles possam ver a proteção e o amor do Senhor com eles. Protege-os, Deus. Mostra para eles que tu és um Pai que nunca perde o controle e que tem prazer em proteger os seus filhos. Pai, obrigada por esse tempo. A minha oração é que o Senhor acolha também cada mãe que está neste lugar, que a tua compaixão também esteja com elas, que elas também continuem sendo nutridas por ti, Deus, e que a proteção do Senhor guarde elas também. Deus, eu sei que também tem pais e mães aqui que estão clamando para que a tua compaixão, o seu suprimento, Pai, a sua proteção também alcance os seus filhos. E nós clamamos, Pai, para que cada coração aflito aqui de uma mãe e de um pai que está colocando o seu filho diante do Senhor, também possa ser suprido e abençoado por Ti, Deus. Obrigada por esse tempo, obrigada porque nós podemos descansar nos Teus braços, Deus, como os filhos amados do Pai, e descansar com a certeza que nós pertencemos a um Pai bom, um Pai eterno, um Pai que tem um plano muito tremendo para a gente aqui nesta terra. E nós cremos, Deus, que guardados pela Tua compaixão, pelo Teu suprimento, pela Tua proteção, nós vamos amar a todos aqueles que nós encontrarmos e vamos poder também revelar para eles o Pai surpreendente que Tu és. Muito obrigada por esse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos.